Hora das notícias do Legislativo, porque ontem pela manhã foi realizada aqui no plenário a 12ª e a 13ª audiência pública para avaliar projetos de lei complementar de autoria do Executivo. A reunião, que aconteceu sob o comando da Comissão Permanente de Constituição e Legalidade, foi presidida pelo vereador professor Alberto. Também participou da audiência pública o vereador Zé Carlos, membro da comissão, além de representantes da Prefeitura. Na primeira assembleia, foram debatidos 3 projetos de lei complementar de autoria do Executivo referente à desafetação de áreas públicas. De acordo com o secretário adjunto da Secretaria Municipal de Justiça, Cláudio Pires, os projetos de lei complementar 20 de 2023 e 27 de 2023, de autoria do Executivo, não irão trazer qualquer prejuízo, nem provocar comprometimento das condições de tráfego e acessibilidade, circulação de pedestres ou atendimento pelo sistema de transporte público. Já o terceiro projeto de lei complementar 31 de 2023 deve passar por uma pequena alteração. A presente proposta visa a obtenção da autorização dos membros dessa egrégia Câmara para a desafetação de imóvel em que se situam equipamentos públicos comunitários, no loteamento Parque Universitário de Viracopos, transferindo da classe de bens de uso comum do povo para a classe de bens de uso especial. Providência essa necessária à regularização junto ao cartório de registro de imóveis. A segunda reunião teve como tema a proposta do Executivo, que altera plano de cargos, carreiras e vencimento da Autarquia de Serviços Técnicos Gerais de Campinas, a CETEC. Todo esse projeto de lei, ele visa, de fato, dar mais eficiência e eficácia a todos os atos administrativos e, como foi bem explanado pela diretora, a gente gera aos servidores que ocupam essas funções e esses cargos novas responsabilidades. Daí da necessidade dessas gratificações. Para o vereador, professor Alberto, que presidiu as reuniões, os temas não são conflituosos, mas precisam passar por audiência pública. Esses projetos da 12ª audiência pública, que foi a primeira, são projetos para regularizar a questão latifundiária, né? Porque fala de fundiária, da situação fundiária, porque fala de áreas que precisam ser regularizadas. Então, normalmente são projetos relativamente fáceis, mas tem que passar pela audiência porque atinge interesses públicos e da população no modo geral. Pode ser que alguém discorde ou apresenta algum argumento que o autor, que é o Executivo Municipal, tenha que repensar, apresentar um substitutivo, etc. Não foi o caso dessa 12ª audiência pública. Foram 3 projetos que trataram de questões fundiárias, né, porque são áreas para regularização e que muda o objeto dela, né? Então, não, como bem você pontuou aqui, ao dizer que não existem conflitos. A 13ª audiência pública trabalhou sobre uma outra perspectiva, que é regularizar as leis, as situações da municipalidade em relação a leis federais. Esse é um processo que todas as instituições têm que fazer. Se você tem uma nova lei de licitações, isso implica em mudanças no município. A lei é federal, você tem que se adequar a essa nova legislação. A Câmara fez isso, a saúde precisou fazer isso, e outras instituições precisaram também se adequar. Hoje foi a vez da CETEC. E olha só, em alusão ao 1º de maio, a primeira parte da reunião ordinária foi dedicada a debater sobre a saúde do trabalhador. Acompanhe como foi. Por iniciativa do vereador Cecílio Santos, a Câmara realizou a primeira parte da 25ª reunião ordinária com um debate sobre a saúde do trabalhador.
O evento, alusivo ao 1º de maio, data que marca o Dia do Trabalhador, trouxe o presidente da Fundacentro, a Fundação Jorge Duprá Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho, que é uma autarquia do governo do Brasil vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência, que tem por objetivo elaborar estudos e pesquisas sobre as questões de segurança, higiene, meio ambiente e medicina do trabalho. O presidente é o ex-vereador Pedro Tourinho. A Fundacentro tem diversas unidades pelo Brasil afora, né? A gente tem unidades em Porto Alegre, Florianópolis, Curitiba, em São Paulo, em Campinas, em Santos, em Vitória do Espírito Santo, em Belo Horizonte, no Rio de Janeiro, em Salvador, em Recife, em Belém do Pará e em Brasília. São muitas unidades da Fundacentro pelo Brasil e a gente está na difícil tarefa de, neste momento, ajudar a reerguer nacionalmente uma instituição que foi, infelizmente, né, muito atacada no período que se passou. Parte do meu trabalho nesse processo de reconexão com a agenda da saúde e segurança no trabalho, inclusive, está sendo de retomar esse diálogo institucional, essas parcerias, né, pelo planeta afora com as organizações análogas à Fundacentro, a gente recuperar a capacidade do Brasil de discutir, mostrar o que faz e aprender com quem faz. Da mesma forma, né, a gente abrir as portas para que os segmentos organizados do mundo do trabalho, associações, sindicatos, né, possam se expressar, né, sindicatos laborais, patronais, né, sindicatos de todos os universos, para que a gente possa, de fato, fazer uma escuta social consistente. O militante da Pastoral Operária, Antônio Barbosa dos Santos, conhecido como Barbosinha, fez um resgate histórico da questão dos acidentes de trabalho. Vamos supor, hoje, às vezes, a própria técnico de segurança nega de fazer o CAT para o acidente de percurso. Todo mundo sabe o que é acidente de percurso, né? A partir que eu peguei o homem ao lado de casa e vou até na empresa e volto à noite, é um acidente de percurso. Hoje, se um acidente não for um acidente grave, infelizmente não faz o CAT. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, a OIT, o país registrou 2,5 mil óbitos só em 21, né? Com 571,08 comunicações de acidente, só nesse período da pandemia, né? O número acresceu de 30% nessa relação de acidente aí. Entre 2012 e 2021, nós registramos aí 22,9 mil mortes e 6,2 mil comunicações de acidente, CAT feito, né? Vitimado pela Previdência. Gasto da Previdência. Isso aqui, pessoal, são dados que às vezes não é real, né? São dados registrados quando faz um CAT. O vereador Cecílio Santos falou da importância da Fundacentro e dessa reflexão quando se fala em acidentes de trabalho no Brasil. Pude testemunhar, junto com a vereadora Paula Miguel e os demais que estavam lá na posse do Pedro Tourinho, na Fundacentro, a quantidade de representação de sindicatos, de movimentos sociais, de entidades de pesquisa. Acho isso muito importante para a superação desse estado que passamos dos acidentes. E em seguida aconteceu a 25ª reunião ordinária. Os vereadores aprovaram em primeira análise o projeto de lei que autoriza a Prefeitura a contratar um plano de medicamentos para os servidores públicos ativos, inativos e também pensionistas do Executivo. Após a votação dos projetos previstos, foi finalizado a leitura do relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito, a CPI criada para apurar supostas cobranças de vantagens indevidas para a prorrogação de contratos de empresas terceirizadas pelo Legislativo. Depois de lidas as 14 páginas restantes que ficaram da última RO, diante de uma galeria cheia de cidadãos que se manifestaram tanto contra
quanto a favor das conclusões da CPI, 11 parlamentares se manifestaram na discussão da proposta em tempos de liderança e encaminhamentos de voto. O relatório foi então levado à votação em plenário e rejeitado por maioria simples. Dos 32 vereadores presentes, 18 se manifestaram contrários, 12 a favor e houve uma abstenção. Cabe ressaltar que o presidente da Câmara, o vereador Luiz Rossini, não vota. Com isso, a peça foi arquivada. Se você quiser assistir na íntegra a reunião ordinária com todas as discussões, com as votações, é só ir lá no youtube.com/TV Câmara Campinas. A gente segue aqui com as notícias do Legislativo, porque o vereador Rodrigo da Farmadic, através de uma indicação, propôs políticas municipais para a retomada da economia e quitação de débitos. O vereador Rodrigo da Farmadic, por meio de indicação, solicita a realização de Refis Social, programa de regularização fiscal destinado a microempreendedores individuais, pequenas empresas e pessoas físicas de baixa renda. É a oportunidade em qual o cidadão pode renegociar suas dívidas tributárias e alguns impostos e até multas no município de Campinas. E esse mecanismo tem sido utilizado de forma, inclusive, recorrente pelo município e pelos prefeitos, para que dê oportunidade para que o cidadão possa regularizar a sua situação perante o município. Inclusive, recentemente nós tivemos, mas foi em meio, assim, quando nós estávamos saindo de um período de pandemia. Então, por mais que a prefeitura deu oportunidade para que as pessoas pudessem fazer essa regularização, foi um momento em que estava todo mundo apertado, tanto as empresas como também os trabalhadores que dependem do seu sustento para arcar com seus compromissos, principalmente de impostos. Para o parlamentar, a medida é necessária uma vez que houve um retrocesso na economia no Brasil durante a pandemia do Covid-19. Segundo dados do IBGE, houve uma queda no PIB de 4,1% no mesmo período. No documento, ele ainda destaca que pequenas empresas e contribuintes de baixa renda foram os que mais sofreram com os reflexos das medidas de isolamento social, desemprego e alta da inflação. E eu propus de uma forma que o prefeito possa ter a legalidade, que fazer de forma um refis agora nesse momento social, que é justamente para microempreendedores, né, microempresas, profissionais liberais que têm que contribuir com o seu ISS e também para poder que imóveis com valor limitado de UFIX possa agora participar nesse momento para que tenha a oportunidade de fazer a regularização. O vereador Gustavo Peta protocolou um requerimento solicitando informações à Prefeitura sobre recursos da União e do Estado para apoio a combate à violência nas escolas. O requerimento protocolado pelo vereador Gustavo Peta solicita informações sobre os recursos federais e estaduais para apoio a combate à violência nas escolas. É no sentido de saber se a cidade de Campinas está aproveitando a oportunidade apresentada tanto pelo governo federal como pelo governo estadual de apoio às escolas, no sentido de preparar as escolas para essa situação que nós estamos vendo nos últimos anos, principalmente nesse ano, de uma escalada de violência nas escolas, principalmente as escolas públicas, né? Entre os questionamentos, o vereador Gustavo Peta quer saber quais os valores que serão destinados pela União e pelo Estado aqui para a cidade de Campinas, com a finalidade de auxiliar no combate à violência escolar e também melhorias nas infraestruturas das escolas. O parlamentar também questiona onde seriam aplicados esses recursos. É evidente que é uma questão muito complexa, é uma questão que precisa ser resolvida em várias frentes. Eu não sou daqueles que acham que só medidas vinculadas à segurança ou policiais ou segurança privada nas escolas resolverão o problema, mas é preciso agir de diversas formas, tanto na parte de informação, nas questões relacionadas às plataformas digitais, mas também na preparação da escola para lidar com situações como essa. Também pergunta se há grupo de trabalho voltado para esse tema no município. Tanto o MEC como o governo estadual lançou programas no sentido de apoiar as escolas. Então, o meu requerimento é para perguntar para o prefeito e para o secretário municipal se os recursos já chegaram, se os recursos virão, se a prefeitura já se
se candidatou, se preparou para receber esses recursos. Então é para ter essas informações e, ao mesmo tempo, cobrar da prefeitura para que ela aproveite essas oportunidades geradas por esses programas que foram lançados. E olha só, a Câmara promoveu o seminário Violência nas Escolas, uma realidade a ser transformada, que refletiu formas de reverter o atual cenário de agressividade. A Elecamp, Escola do Legislativo de Campinas, em parceria com as comissões permanentes de Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e Juventude, de Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, Educação e Esporte, para os assuntos de segurança pública e de políticas de prevenção às drogas, realizou o seminário intitulado Violência nas Escolas, uma realidade a ser transformada. A ideia partiu do presidente da Câmara, vereador Luiz Rossini. Então, a ideia de produzir um momento onde pesquisadores, especialistas, estudiosos, que possam trazer olhares diversos sobre esse fenômeno, e a partir da compreensão dessa realidade, nós entendemos que talvez seja mais fácil depois pensar ações de políticas públicas para tentar modificar essa triste realidade. Compreender o fenômeno para poder agir com base, com evidência científica e alguma coisa que possa ser realmente mais eficaz. O objetivo do seminário, que contou com certificação para os presentes, foi refletir sobre aspectos institucionais e sociais do contexto da violência atual. A vereadora Mariana Conte, que presidiu a CPI antifascista, comentou sobre a necessidade desse debate. Nós temos relatos de professores, educadores preocupados com manifestação de racismo, de machismo, com a simbologia fascista que acaba aparecendo nas escolas. Todo mundo que está dentro da sala de aula tem observado isso, símbolos que remetem aos grupos da extrema-direita nazista. E eu entendo que isso, na verdade, é decorrência de um processo que nós identificamos, pesquisadores estiveram presentes nessa casa, apontando aí o crescimento desses grupos, que são grupelhos pequenos, mas que estão fazendo uma disputa cultural, recrutando a juventude. Então, acho que é muito importante que a gente tenha em vista que é um elemento complexo e que vai se resolver com um debate de segurança, mas com um debate amplo sobre o que é a segurança. O presidente da Comissão de Prevenção às Drogas da Câmara, vereador Nelson Ossiri, levantou alguns pontos sobre como lidar com a questão. E algumas delas incluem não só investir em tecnologia, atualização também de equipes de formação dos professores, como também formação continuada dos professores, até para poder se atualizarem sobre os seus conhecimentos e desenvolver, assim, novas habilidades, a ponto de também prezarmos pela formatação, né, e a participação, o engajamento dos pais e representantes legais, responsáveis legais, melhorar a infraestrutura escolar. As escolas elas precisam oferecer uma estrutura adequada para garantir o bem-estar, a segurança dos alunos e promover a inclusão. Enquanto o presidente da Comissão de Direitos Humanos, Paulo Miguel, comentou sobre a educação como direito e reflexos na sociedade. Então, nesse momento que a gente vê uma crescente dessa violência e que a gente se pergunta, né, se essa escola ainda continua sendo aquela escola segura na qual eu tanto frequentava, me dá muita dor da gente imaginar que não, né? De imaginar que esse ambiente onde a gente poderia ser quem nós realmente somos, com os nossos colegas, os nossos amigos, e que tenham ali a mesma idade, imaginar que hoje a gente tem medo de ir para esse ambiente. E eu acho que isso não é um problema da escola. A gente está aqui debatendo o que aconteceu dentro da escola, mas é justamente um reflexo do que vem acontecendo na sociedade. Entre os palestrantes do evento, o historiador Sidney Aguilar Filho, a doutora em psicologia Ângela Fátima Soligo e, representando a Secretaria Municipal de Educação, Fernando Henrique Martins
Martins. Também compareceram à mesa o delegado da Polícia Federal, Edson Geraldo de Souza, e o delegado da Polícia Civil, Fernando Manoel Bardi. O vereador Major Jaime, que preside a Comissão de Assuntos de Segurança Pública, acredita que é possível mudar esse cenário. Guida Calisto, que é a presidente da Comissão de Educação e Esporte da Câmara, comentou que existe um longo caminho a ser tratado. A gente vê aí mundialmente isso acontecendo em vários países e aqui no Brasil já tem acontecido de um tempo e agora, numa situação de uma escalada agravada, muito maior, a gente sabe que não vai ter uma saída tão fácil e também a gente não acredita, né, em saídas aí pautadas no senso comum. A gente precisa entender, de fato, esse fenômeno, o que está acontecendo e tentar atuar nas suas várias áreas, né? É na áreas mais material, objetiva, mas é também em outras áreas que a gente precisa chamar todos, as famílias, as autoridades, chamar os educadores, porque a gente não suporta mais viver nessa situação, nesse ambiente de terrorismo, de medo e de ódio que a gente está vivendo hoje. Ao mesmo tempo, existem discursos que falam porque em país X ou país Y não aconteceu isso, ou aconteceu isso, aconteceu aquilo. Só que, na verdade, a estatística é uma mágica, né? Do ponto de vista que você vê. Então, se você só consegue ver aquilo que a imprensa ou que você quer ver, é essa a informação que você vai ter. Agora, eu gostaria que me passasse o quanto já foi evitado, com todas as ações que foram tomadas. É essa a importância de se saber que houve, sim, uma redução em todos os lugares, seja na Europa ou nos Estados Unidos, de ações preventivas. O que a gente está falando aqui são ações preventivas. Campeonato Municipal de Skate passa a integrar o calendário esportivo anual aqui de Campinas. O primeiro evento vai ser realizado no mês de agosto e agora é lei. A lei que cria o Campeonato Municipal de Skate 019 Skateboard Júnior Contest é de autoria do vereador Permínio Monteiro e foi sancionada no dia 27 de abril. Entre os objetivos da Lei 16.378 está a divulgação e estimulação da prática do esporte, tanto para profissionais quanto para adeptos, além de fortalecer a importância das atividades físicas para crianças, adolescentes e jovens. O parlamentar considera o skate um esporte inclusivo. É muito importante porque vai envolver crianças, jovens, adolescentes e adultos. Então Campinas vai ter essa visibilidade, até porque hoje o skate é um esporte olímpico e a gente sabe da importância que tem esse esporte aqui na cidade de Campinas. A partir de agora, a competição passa a integrar o calendário oficial de datas e eventos municipais. A realização do campeonato será anual, na primeira quinzena do mês de agosto. E, paralelamente à competição esportiva, ações educativas, culturais e de assistência social devem ser desenvolvidas. Para o vereador, a comunidade ganha, o município ganha e o esporte se destaca na cidade. Quem ganha com isso é a cidade de Campinas, porque coloca o município à visibilidade nacional, até porque em breve terá o Centro Olímpico que está sendo construído e será entregue para todas essas pessoas que praticam o esporte, no caso aí o skateboard aqui na cidade de Campinas. Em reunião solene, os vereadores Cecílio Santos e Paula Miguel entregaram a medalha Laudelina de Campos Melo a mulheres que contribuíram para o avanço dos direitos das trabalhadoras domésticas. Acompanhe. Os vereadores Cecílio Santos e Paola Miguel entregaram no último dia 27 a medalha Laudelina de Campos Melo para Dercília Pereira Nunes, Vera Lúcia Rodrigues Faria e Maria Cleide Agostinho Costa. As indicações das homenageadas para o recebimento da honraria são sempre feitas pelo Sindicato das Trabalhadoras Domésticas de Campinas e região, conforme o regimento interno da Câmara. A medalha foi criada para homenagear mulheres que já em outros tempos
se preocupavam com as diferenças de classe e preconceitos enfrentados pelas trabalhadoras domésticas, profissão exercida historicamente por mulheres negras. Dercília Pereira Nunes é natural de Ouro Verde, em Minas Gerais, e veio para Campinas em busca de novas oportunidades. Entrou na diretoria do Sindicato das Trabalhadoras Domésticas em 2009, onde cumpriu 2 mandatos consecutivos, dando grande contribuição no avanço dos direitos das trabalhadoras domésticas. É uma grande satisfação assinar essa homenagem, que é simples, é singela, mas é muito significativa, principalmente por ser no dia de hoje, não é? Um dia que carrega uma história de muita luta, muito sofrimento, mas também muitas vitórias. Estou aqui para agradecer a todos vocês por estar nesse momento aqui, sendo homenageada. Agradeço a Cida pelo convite e agradeço a todos vocês. Vera Lúcia Rodrigues Faria, moradora da região do distrito do Ouro Verde, é militante dos movimentos sociais que lutam por igualdade de direitos das mulheres e por equidade de gênero. Ela é educadora e trabalha como monitora infantil na Prefeitura de Campinas. Quero te dizer que a sua luta me inspira, e inspira certamente muitas mulheres, porque ela está na igreja, ela está nos movimentos populares, ela está na educação, né? É incansável. E certamente ainda tem a jornada em casa, né? E não é de agora essa luta da companheira Vera Faria, assim como de muitas outras, mas especificamente da Vera, ali na região do Ouro Verde, tem muita história, tem muito da sua luta em cada conquista, em cada melhoria que a região tem hoje. Estou muito emocionada de estar aqui na Casa do Povo e meu primeiro momento, meus respeitos à nossa ancestralidade que nos permitiu chegar até aqui. Muitos de nós, como disse a Paola, muitos dos nossos ancestrais vieram nos navios negreiros. E o cuidado e o trabalho doméstico, ele nasce com a escravidão, né? Que nós mulheres, os ancestrais das mulheres negras, cuidaram e educaram os homens brancos, né? Os barões, foram educados pelas mamas de leite, né? Pelas amas. Então, quero fazer memória à ancestralidade que nos permitiu chegar aqui. Minha mãe, minha avó, os pais e as mães. E quero fazer memória também, assim, de tantos companheiros que estiveram conosco na luta. Maria Cleide Agostinho Costa é natural de Campinas. Começou a trabalhar como doméstica aos 13 anos como babá. Alguns anos depois, quando precisou de orientações sobre direitos trabalhistas, conheceu o pessoal do sindicato, acabou se associando e se envolveu na luta pelos direitos da categoria. Ela enviou uma representante para receber a homenagem. Então, para mim é uma grande honra estar aqui com cada um e cada uma de vocês, para que a gente possa justamente fazer justiça, e não só isso, né, mas deixar o legado de Laudelina, que é uma das vozes, né, uma mulher negra, que foi importantíssima, assim como o vereador Cecílio trouxe aqui, para que hoje a gente tivesse os direitos da carteira assinada, né? Não só isso, mas também as férias, o direito ao 13º, e principalmente quando a gente fala, né, da lei das trabalhadoras domésticas, que foi somente em 2013, quando a gente tinha uma mulher no poder, que essas profissionais, né, nossa grande maioria mulheres, conseguiram finalmente ter os direitos. E a Maria José Cunha, que fez essa homenagem para nós, né, assim, essa lei de entrega dessa medalha. E eu sinto muito que a Cleide não tenha valorizado esse momento, que era para ela estar aqui para receber essa medalha, né? Então, mas eu agradeço muito. Também em reunião solene, o vereador Nelson Osser entregou diversas honrarias a personalidades que se destacaram nas respectivas áreas de atuação. Então agora é hora de mais reunião solene. Foi realizada a 17ª reunião solene da Câmara Municipal de Campinas, com a presença do vereador propositor Nelson Osser, concedendo a entrega de diversas honrarias para personalidades que se destacaram em suas áreas de atuação.
Foram 5 homenageados que tiveram sua história pessoal reconhecida no município. A melhor coisa que tem é homenagear em vida, né? E essas homenagens hoje, para quem não sabe, passa por todo um processo. Não é tão simples assim. Tem muita gente que acha que é simplesmente escolhe uma pessoa, vai lá e pronto. Não. Se transforma num projeto de lei, passa por algumas comissões e depois vem para o plenário para a votação. Hoje, o maior título, né, a maior homenagem dessa casa é o título de cidadão campineiro, né? E depois tem as homenagens também qualificadas para cada segmento. E, no mesmo sentido, essas homenagens são votadas no plenário. E de todos vocês, graças a Deus, também foi aprovada por unanimidade. Neuza Monteiro Fernandes foi homenageada com o diploma de mérito Mulher Virtuosa Elizabeth Lins Renault Cordeiro. O cabo da Polícia Militar Michel Cavalcante Siqueira recebeu a medalha Arautos da Paz. Maria Isabel dos Santos recebeu o diploma de mérito cultural Guilherme de Almeida. O defensor público José Moacir Doreto Nascimento foi homenageado com o diploma de mérito jurídico Elvino Silva Filho. E o diploma de mérito esportivo Sérgio José Salvucci foi entregue a Fabiana Belay Desidério. Gostaria de agradecer primeiramente ao vereador Nelson, ao meu esposo que está aqui presente, aos meus amigos, e dizer que sem vocês nada disso seria possível. Recebo com grande alegria essa honraria, certamente fruto de mais de 15 anos de atuação como defensor público na cidade de Campinas, com contato direto com a população mais sofrida, mais marginalizada e que mais precisa de atenção do poder público. É uma honra muito grande estar aqui, vereador Nelson, recebendo o mérito cultural. Eu estou muito agradecida, muito lisonjeada por esse diploma. Quero agradecer aqui a minha família presente, os meus filhos, os amigos, agradecer a todos vocês que estão aqui prestigiando esse momento, né? Com muita gratidão, que eu agradeço de coração aí o reconhecimento do trabalho que a gente desenvolve nas escolas, em reconhecer, né, esse momento que a gente vive, né, de drogas, onde as crianças muitas das vezes estão aí perdidas, e a gente ter essa oportunidade de poder trabalhar com eles na escola. Como eu sempre digo, né, se de 30 alunos de uma sala de aula eu conseguir resgatar pelo menos um, isso já é uma gratidão muito grande. Eu queria agradecer ao vereador Nelson pela oportunidade, por ter encontrado lá uma pessoa representando um tanto de pessoas que fazem o trabalho que eu faço. Eu sou apenas uma nesse país todo e no mundo todo que faz. Então, receber o reconhecimento da Câmara Municipal de Campinas por esse trabalho é muito importante. Esse momento para mim é um momento mais do que especial, de estar com essas pessoas amigas, amigos, né, e acompanhado dos seus familiares. Com toda certeza marca o meu mandato no sentido de dever cumprido, né?